Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e dentro daquela ideia da colonização digital, eu fiz uma pesquisa em 3 chatbots, quais sejam o Gemini, o DeepSeek e o ChatGPT. O Gemini propôs que eu fizesse um texto mais extenso e eu aceitei. Ele fez o texto inicial, depois completou com um texto um pouco mais recursivo. Depois eu fiz com o DeepSeek, que fez um texto bom, bem didático, mas não propôs que houvesse uma estrutura de artigo acadêmico. O GPT, eu fiz a pergunta, ele me deu o primeiro texto, depois perguntou se eu queria que fosse adaptado para artigo científico. Eu disse que sim, porque ele ficaria mais didático e pedi que ele citasse exemplos e que ele desse fontes também. E ele deu bastante fontes inclusive que eu já li menções de autores ou já li os próprios autores. E esse texto ele está muito dentro do livro de Davidson Faustino e Walter Lippoldt, que é o Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fanoniana. Por que eu volto a esse assunto? Porque nós temos falado muito de educação, de pedagogia, de pensamento, eu teve um texto aí que eu fiz sobre o preconceito intelectual e alguns livros que eu andei lendo, Babel, de Zygmunt Bauman, o Mal Líquido, também de Zygmunt Bauman, algumas passagens que eu li da Modernidade Líquida e outros textos, e também textos do Byung-Chul Han, todos eles voltados para essa teoria. Mas por que eu no caso Zé Roberto, estou preocupado ou ocupado disso? É porque realmente eu acho que nunca nós tivemos tão explicitamente condicionados. Quando eu digo explicitamente, é porque as redes não disfarçam mais para que lado que elas querem que você vá. E o cidadão comum que não tem tempo de pensar, que não vive fazendo essas críticas, que não vive lendo sobre essas coisas, como eu e alguns autores, eu não sou autor de nada, né? Mas eu e alguns autores que eu leio estão se ocupando, estão escrevendo livros, Manuel Castells, esse Davidson Faustino com Walter Lippoldt, o próprio Bauman, que já escreveu, o próprio Byung-Chul Han, o outro que tem um nome, Zuboff, que eu não sei falar o nome dele, e são pessoas que lançam, e vários outros que eles citam, e são realmente autores que tocam na ferida. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ler os 3 textos, é claro que vai se tornar um pouco repetitivo, mas é interessante a gente observar que, embora eles repitam mais ou menos os temas, mas eles foram em lugares diferentes buscar esses assuntos. Eu acho interessante. Claro, todo texto que foi escrito exclusivamente pela inteligência artificial, a gente tem que prestar atenção para ver se não tem furos, né? Então eu vou ler esses textos e nós vamos prestando atenção. Bom, eu vou lê-los rapidamente para que a gente não perca muito tempo e o vídeo não fique muito grande. Então vamos começar aqui com o primeiro texto que eu fiz aqui, que foi o texto do Gemini, em que ele aumentou a procura dele, que fez um texto um pouco mais substancial. Ele chamou As Redes que Nos Aprisionam, que é o título que eu dei, e subtítulo ele escreveu Um Labirinto Digital de Influências. Então ele diz o seguinte: as redes sociais e os aplicativos que surgiram com a promessa de nos conectar e democratizar a informação revelam-se, ao serem analisadas com profundidade, como teias complexas que nos aprisionam em diversos níveis. Ao examinarmos os aspectos psicológicos, sociológicos, econômicos, individuais e coletivos, que foi o que eu pedi, torna-se evidente como as trajetórias das ideias nessas plataformas são orquestradas de maneira sutil, muitas vezes nos conduzindo por caminhos pré-determinados. Esse é o tema específico que eu estou tratando. Claro que a gente poderia falar de livros aqui, indicar livros, eu tenho vários que eu já li e que eles próprios indicaram outros, né?
para quem está interessado. Eu acho importante a gente saber disso para não estar desavisado. No âmbito psicológico, a arquitetura dessas redes é projetada para capturar e manter a atenção, a nossa atenção. A busca incessante por validação por meio de curtidas e comentários alimenta um ciclo vicioso de ansiedade e dependência. A comparação social, facilitada pela exposição seletiva das vidas idealizadas, pode minar a autoestima e gerar insatisfação. Os algoritmos otimizados para maximizar o engajamento nos aprisionam em bolhas informacionais, reforçando nossas crenças pré-existentes e nos isolando de perspectivas que diverjam desse pensamento dessa bolha. A liberação da dopamina a cada notificação funciona como um poderoso reforçador, moldando o nosso comportamento, nos tornando reféns de um fluxo constante de informações, muitas vezes superficiais e efêmeras. Isso é absolutamente verdadeiro. Sob a perspectiva sociológica, as redes sociais transformaram a dinâmica da interação humana. Como? Se por um lado facilitam a conexão entre as pessoas com interesses comuns, o que é um benefício, por outro lado, elas conseguem exacerbar uma polarização, uma fragmentação social, onde as pessoas se situam em bolhas e tribos. E que não são comunicantes, quer dizer, a conexão se dá, no geral, dentro da sua bolha. E não existe conexão entre uma bolha e outra porque elas são polarizadas, motivo pelo qual a sociedade fica dividida e não se entende. A disseminação rápida e frequente, não verificada de informações, as chamadas fake news, quando acontecem, e a proliferação de discursos de ódio, corroem o tecido social, dificultando o diálogo construtivo e a construção de consensos, que eu acabei de falar, que as bolhas não se conectam. A pressão por conformidade dentro de grupos virtuais pode silenciar vozes dissonantes, criando um ambiente de homogeneização de opiniões e de culturas, como se tudo fosse igual, a mesma coisa. E não é, o mundo é diversíssimo. Dentro do nosso país nós temos muita diversidade. Um exemplo claro é a viralização de desafios e modismos que, muitas vezes desprovidos de um significado mais profundo, captura a atenção coletiva, desviando o foco das questões mais relevantes. No plano econômico, as redes sociais se consolidaram como poderosas plataformas de marketing e consumo. Nossos dados são rastreados, analisados minuciosamente, alimentando algoritmos que nos direcionam a anúncios personalizados, criando um ciclo de desejo de consumo, muitas vezes desnecessário, mas extremamente importante como peça de marketing para as empresas que querem nos vender ideias, comportamentos, pensamentos políticos e etc. A influência dos influenciadores digitais, que são de vários naipes, de vários tipos, e alguns com uma cultura transversa, outros com uma cultura pobre, outros com cultura rica, mas que querem te levar para um determinado campo de pensamento sem te ajudar a gerar um pensamento crítico. Essa influência desses influenciadores digitais, que moldam opiniões e ditam tendências, demonstra o poder econômico dessas plataformas em direcionar o comportamento de compra. Assim, nos tornamos não apenas usuários, mas também mercadorias. Na realidade, nós somos mercadorias porque é o nosso aparecimento na rede que traz o chamarisco. Cada um da bolha, ou cada um que aparece na rede, que traz um assunto, ele tem uma performance, né? E ele chama a atenção de outros, atrai a sua bolha. Então, nós nos tornamos não apenas usuários, mas nós também somos mercadoria, presa a um sistema que se beneficia da nossa atenção e dos nossos dados, que nos vende algo e que nos fazem ajudar a vender algo que eles querem. No nível individual, a sensação de liberdade e autonomia que as redes proporcionam é extremamente ilusória. Nossas escolhas, desde o conteúdo que consumimos até opiniões que expressamos, são constantemente influenciadas pelas estruturas algorítmicas e pelas dinâmicas de grupo presentes nessas plataformas. A busca por pertencimento e aceitação pode nos levar a moldar a nossa identidade digital de acordo com as expectativas de determinados grupos, restringindo a expressão autêntica e a individualidade. Um exemplo claro disso é a pressão estética imposta por filtros, e padrões de beleza irreais que afeta a saúde mental e a autoimagem de muitos indivíduos. E, no âmbito coletivo, as redes sociais se tornaram palco de disputas ideológicas e culturais. A prevalência de certas opiniões e culturas
e é frequentemente impulsionada por algoritmos que favorecem conteúdos virais, nem sempre os mais relevantes e informativos. Questões como racismo, intolerância, desinformação encontram terreno fértil para se propagarem, muitas vezes, ou mais das vezes, com o apoio das próprias estruturas que visam manter um determinado status quo. A ideia de uma governança mundial de ideias ela pode parecer até conspiratória. E não existe essa conspiração, tudo é feito às claras à luz do dia. Então ela pode parecer conspiratória, mas a concentração de poder nas mãos de algumas poucas empresas de tecnologia que controlam o fluxo de informação levanta sérias questões sobre a autonomia e a liberdade de pensamento da sociedade. Quer dizer, nem precisa de haver conspiração, dado o poder que essas empresas têm para falarem sozinhas e nos levar para o lado que eles bem entendem. Para trilharmos um caminho que nos permita nos libertar dessas correntes invisíveis, a sociedade precisa se unir em torno de uma consciência crítica e reflexiva sobre o uso das redes. E isso passa por representação política, tá, gente? São os governos que estão sendo combatidos pelas redes, as plataformas estão passando por cima desses governos, por cima das legislações. São esses governos que nós temos que fortalecer como representação para poder, em conjunto da sociedade, fazer frente a esses ataques. Porque é justo que você tenha uma internet, é justo que você tenha uma rede social, é justo que você tenha conexão, é justo que você compre coisas ou que se venda coisas, mas o que não é justo é eles te condicionarem para você ser o tempo todo um consumidor muito acima da cidadania. Isso não é legal, isso eu estou dizendo. Então, a educação midiática se torna uma ferramenta essencial para capacitar os indivíduos a navegarem nesse ambiente complexo de forma mais consciente e autônoma. Além disso, é necessário repensar o design e a regulamentação dessas plataformas, buscando modelos mais transparentes, mais éticos e que priorizem o bem-estar dos usuários em detrimento do engajamento a qualquer custo. A promoção do diálogo intercultural e a valorização da diversidade de opiniões com mecanismos eficazes de combate à desinformação e ao discurso de ódio são passos cruciais para construir um ambiente digital saudável e democrático. Isso é bonito, isso é discursivo, isso são palavras do próprio chat, né? Baseado em pesquisas. Ele aqui não está citando as pesquisas, não está citando. Bom, em última análise, a libertação das redes que nos aprisionam reside em nossa capacidade de reconhecer as sutilezas dessas influências e agir coletivamente para construir um futuro digital, onde a conexão e a informação sirvam verdadeiramente ao desenvolvimento do ser humano e não à sua subjugação a meia dúzia de governantes, ou de governança mundial, né? Que não são governantes. A união da sociedade deve se dar em torno da busca por uso mais consciente, crítico e responsável dessas ferramentas para que voltem a ser instrumento de empoderamento e de construção de um mundo justo e mais equitativo. E nós temos uma outra coisa aqui importante com relação a isso aí. É que essas redes sociais, embora elas nos aprisionem e tal, mas a internet não é para todo mundo. Então tem gente que está totalmente alijada disso aí e que não consegue entender nada do que você está falando, porque não vive o mundo que você vive, vive o mundo terra a terra. Não tem acesso, não consegue comprar nada, não consegue ter um serviço a seu favor, porque não tem dados suficientes para poder conseguir isso. Então nós estamos criando uma sociedade de uma rede com a governança mundial e uma sociedade que está totalmente fora do sistema. Quer dizer, nós estamos com uma sociedade mundial muito fragmentada. Bom, agora nós vamos lá no ChatGPT. Eu vou dar prioridade à leitura do ChatGPT, porque ele fez o artigo científico, e depois eu leio do DeepSeek, que é um pouco do mesmo tamanho que a Gemini, e é um pouco mais didático e um pouco mais simples. Se não der tempo, se ficar muito extenso, eu só leio até essa do ChatGPT. Então vamos lá. Então ele está dizendo o seguinte, ele vai fazer um texto aqui argumentativo reflexivo com base no tema As redes que nos aprisionam, abordando aspectos psicológicos, sociológicos, econômicos, individuais, coletivos, como solicitado, que foi o que eu solicitei. E eu pedi exemplos também. Então, as redes que nos aprisionam. Então, olha bem, ele não deu um subtítulo, ele só se baseou no meu título e fez um artigo acadêmico. Na era digital, as redes sociais e plataformas online se tornaram extensões de nossa vida cotidiana.
O que começou como um meio de conexão, informação e entretenimento evoluiu para um sistema complexo que aprisiona consciências, molda comportamentos, manipula desejos. Você vê que eles estão dizendo a mesma coisa que o outro disse, mas de uma outra forma. Uma forma um pouco mais ciência, olha só. Essas redes, muitas vezes invisíveis aos olhos, operam como verdadeiras estruturas de controle psicológico, sociológico e econômico, orientando silenciosamente os caminhos que a sociedade percorre e as ideias que prevalecem. Isso é fato, olha como é que foi dito de uma maneira interessante. Sob a perspectiva da psicologia, o uso contínuo de redes sociais ele ativa mecanismos cerebrais ligados à recompensa e à validação social, que o outro lá falou da dopamina. Curtidas, comentários, compartilhamentos funcionam como pequenas doses de dopamina, ele também falou, que viciam e condicionam o indivíduo a buscar constantemente aprovação. Isso alimenta um ciclo de ansiedade, um ciclo de comparação, de baixa autoestima. A persona digital torna-se mais importante que o ser real. Inclusive, em alguns momentos existe essa desconexão entre a persona digital e a pessoa real, porque a persona digital está filtrada, está bonita, está feliz, né? E a pessoa real de repente não está. E o sujeito se vê preso em uma vitrine de aparências cuidadosamente editadas por ele próprio com a ajuda da rede. A subjetividade cede espaço à performance e você perde muito da sua interioridade, porque você começa a não ter tempo para se interiorizar, para se olhar, para pensar sobre si, e você está o tempo todo apresentando uma imagem daquilo que você porventura seria e inclusive se devassando. Nós temos uma crise de interioridade. Do ponto de vista sociológico, essas redes impõem padrões de comportamento, estabelecem hegemonias culturais. Isso é muito importante. Algoritmos projetados para maximizar engajamento filtram e priorizam conteúdos que reforçam ideias dominantes, silenciando vozes dissonantes. As opiniões mais populares, frequentemente construídas por influenciadores patrocinados ou por campanhas com interesses econômicos, passam a ser vistas como verdades absolutas. É verdade. Assim, o senso crítico é diluído. A pluralidade de perspectivas é substituída por uma massificação de pensamento. A cultura é pasteurizada e aquilo que escapa à norma é marginalizado. Olha só, disse a mesma coisa que o outro, mas com mais profundidade, mais pensamento. Economicamente, plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, o X, o antigo Twitter, exploram os dados pessoais como principal moeda. O usuário aparentemente livre é, na verdade, o produto, mesma coisa que o outro disse. Seus gostos, rotinas, emoções são mapeados, vendidos e utilizados para direcionar publicidade e manipular decisões de consumo. O comportamento coletivo é monitorado e influenciado com precisão cirúrgica, isso é fato. Você é acompanhado a todo minuto, inclusive você é espionado. Não se trata apenas de vender produtos, mas de criar desejos, de moldar comportamentos e tendências que mantêm o usuário sempre engajado e, por conseguinte, dependente. As consequências desse aparato não se restringem ao plano individual. Coletivamente, formam-se bolhas de pensamento e zonas de conflito, alimentadas por discursos polarizadores e algoritmos que privilegiam o sensacionalismo em detrimento da reflexão. Essa dinâmica fomenta o racismo, a xenofobia e o ódio, já que o embate gera mais cliques e mais lucro. Toda vez que tem uma polêmica, gera clique e gera lucro, porque naquela página você está vendendo alguma coisa e você, que é o produto, está chamando a atenção. Essa dinâmica então fomenta racismo, xenofobia e ódio, já que o embate gera mais cliques do que lucro. Esse racismo pode ser de várias naturezas, não apenas o racismo contra os negros, mas racismo em outras regiões do mundo, racismo contra outras raças, né? Uma raça que despreza a outra e a outra que despreza ela, esse racismo que aparece aí gera uma polêmica, essa polêmica é ganha. Então, racismo de uma maneira geral, inclusive classicismo também, entre outras coisas, né? Culturalismo, culturas diferentes, religião, intolerância. Então, no lugar de racismo aqui poderia entrar não apenas o racismo, a intolerância, a xenofobia, o ódio e tal. Ao mesmo tempo, valores e culturas que divergem do padrão ocidental, principalmente, branco, né, o ocidental branco, capitalista, são apagados ou distorcidos.
A diversidade é tolerada apenas quando é vendável, quando ela gera um assunto que pipoca, né? Aí é vendável. Agora, de outra forma, aquilo ali está acontecendo, mas a plataforma tem um lado, né? E ela te comanda para levar para esse lado. E quando você fica irritado, você sai dela e vai para uma bolha. Mas na bolha, você também está sendo manipulado na sua bolha, ainda que discordando de tudo que a plataforma queira que você faça, você também é um produto, seu produto do outro lado. Mas você é um produto. As suas ideias estão chamando outras pessoas. As polêmicas que você gera lá também dão mercado. Entendeu? Então, quer dizer, nós somos manipulados, os que estão contra, os que são a favor. Mas existe uma governança de ideias. Diante disso, é possível afirmar que nós vivemos sob uma governança mundial de ideias. Ele está falando, né? Talvez não pegue lá sites lá do Oriente, lá da China e outros lugares ali, porque ali eles fazem uma coisa entre eles, né? Mas o resto do mundo está conectado nessas plataformas. E eles lá também tem muita coisa que eles precisam do Google, que eles precisam das plataformas do lado de cá, que eles usam. Só que usam do jeito deles, né? Eles não se deixam influenciar, porque eles lá gostam de influenciar as pessoas de outra forma. Bom, diante disso é possível afirmar que nós vivemos sob uma governança mundial de ideias, comandada não por estados-nação, mas por corporações tecnológicas que ditam o que é visível, relevante e aceitável, e o que é aceitável para as condicionantes da ideologia dos principais dessas plataformas, né? É para onde a governança leva. As redes sociais moldam não apenas o que pensamos, mas também como pensamos, construindo um novo tipo de cárcere, o cárcere da consciência. Um cárcere onde a vigilância é voluntária e a prisão é confortável demais para ser questionada, porque você está dentro do limite da sua pretensa liberdade. Contudo, reconhecer essa prisão é o primeiro passo para escapar dela. E é por isso que eu estou fazendo esse texto aqui. Convidei essas plataformas a fazer esse texto para conversar com vocês. A sociedade precisa urgentemente desenvolver mecanismos de alfabetização midiática e tecnológica, cultivar o pensamento crítico e resgatar espaços reais de convivência e diálogo. É necessário romper com a lógica da passividade e da validação externa, reconstruir o tecido social a partir da escuta, da empatia e da pluralidade de ideias. A tecnologia não é inimiga, não, nunca foi, mas sim o uso que dela se faz precisa ser reavaliado. E o uso por meia dúzia de bilionários. É tempo de transformar as redes que nos aprisionam em portas que nos libertem. Olha que texto, que frase bonita. É tempo de transformar as redes que nos aprisionam em pontes que nos libertem. Gostaria que esse texto fosse adaptado para um artigo acadêmico, aí eu disse que gostaria, e ele fez esse artigo acadêmico aqui, né? E deu uma série de referências, né? Muita referência. Deu bastante referência. E então as redes sociais digitais, longe de serem espaços neutros de conexão, tornaram-se estrutura de condicionamento psicológico, cultural e econômico. A ilusão de liberdade oferecida por essas plataformas mascara uma sofisticada engenharia de controle social que aprisiona a subjetividade e enfraquece os laços democráticos. Romper com essa prisão exige consciência crítica, ação coletiva e um novo pacto entre tecnologia e humanidade. Educação midiática, parece que existe uma iniciativa de educação midiática aqui da Unesco, que é citado aqui nos exemplos, né? E essa governança global não eleita influencia diretamente processos eleitorais, é verdade, movimentos sociais e políticas públicas, como foi evidenciado no escândalo Cambridge Analytica de 2018. Aí ele cita quem falou sobre isso, né? E, além disso, os valores culturais promovidos nas plataformas refletem majoritariamente um padrão ocidental branco e capitalista, o que contribui para a erosão de identidades locais e saberes ancestrais. Esses são exemplos que eu pedi para ele dar, né? As plataformas digitais operam sob o modelo do capitalismo de vigilância, que é uma ideia de Zuboff,
né, na qual os dados pessoais do usuário são coletados, analisados e comercializados com fins publicitários. Bom, isso aí nós já lemos, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa que ele dá aqui ideia. Bolhas informacionais. Não, acho que está tudo aqui. Agora vamos, por fim, dar uma olhada lá no DeepSeek. O que o DeepSeek falou? O DeepSeek fez um texto também bastante, vou chamar até de pragmático, mas ele é bastante didático. Olha só, nós vivemos numa era de hiperconectividade em que plataformas digitais moldam não apenas nossa comunicação, mas também nossa percepção de realidade. Olha só, cada um aprofunda, fala de uma coisa. A nossa percepção de realidade está mudando, é verdade. E o que é pior, quando uma coisa que não é verdadeira é difundida na rede, dentro de uma bolha ou entre bolhas, ou porque a governança mundial quer que você pense dessa forma, mesmo que algumas pessoas pensam, mas isso não é verdade, essa verdade ela se mantém, ela prolifera, ela fica acima da verdade factual, né? E essa aí que é a moldagem, tá? Aí vamos imaginar você falar sobre essas coisas, você pensar sobre uma determinada coisa que funciona de um determinado jeito, que não é verdade, mas que você está acreditando, mesmo contra a sua racionalidade, e olha a distância que você está daqueles que não estão conectados, porque eles sequer estão vendo qualquer realidade, ou quando eles verem uma realidade completamente diferente da sua. Então, quer dizer, vão existir mundos diversos, inclusive crenças diversas, né? É o mais interessante que a mentira ela tem muito mais força que a verdade, ela permanece mais tempo. Não sei porquê, tá? Redes sociais, aplicativos e algoritmos criam um ecossistema que, sob a promessa de liberdade, no mais das vezes nos aprisiona com bolhas ideológicas, padrões de consumo, modos de pensar padronizados. Esse fenômeno tem implicações profundas no campo psicológico, mas também no sociológico e no econômico, revelando como as estruturas das redes conduzem as ações e influenciam as culturas, opiniões e até mesmo o sistema de opressão, como racismo, xenofobia, etc. A psicologia no campo psicológico, as redes sociais exploram o mecanismo de recompensa, isso nós já lemos, né? Como curtidas, compartilhamento, notificações, e isso gera a dependência. Então ele novamente fala aqui, ele também fala da dopamina liberada pela interação, reforça o ciclo de validação. Não é só a dopamina, tem outros neurotransmissores, né? Além disso, os algoritmos operam por feedback loops, vamos ver o que é isso, retroalimentando preferências e preconceitos. Ele fica varrendo o que você gosta. Quando ele chega a 3, por exemplo, se você procurou 3 coisas na internet e eventualmente você procura aquilo ou coisas correlatas, ele já conhece seu gosto, dali ele vai vendo desdobramentos. Ele é muito rápido, né? Se um usuário consome teorias conspiratórias ou discursos de ódio, a plataforma continuará sugerindo conteúdos semelhantes para ele, aprofundando sua convicção. Se ele é direita, extrema-direita ou esquerda, extrema-esquerda, são esses discursos que vão aparecer para ele. O indivíduo então acredita estar exercendo o seu livre-arbítrio, quando na verdade ele está seguindo um roteiro invisível traçado por sistemas de machine learning, quer dizer, de aprendizado de máquina, que está aprendendo o quê? Aquilo que alguns gostam, os assuntos que existem, quais são as tendências de alguns grupos, e pessoais também, individuais, o seu, por exemplo. Então ele te mapeia mais do que você próprio. É claro que é um mapeamento externo, mas é a sua conduta que está ali, e você vive uma vida externalizada. E mesmo quando você deixa de pensar no seu interior e joga e devassa a sua vida ali para fora, ainda que aquilo não seja a sua essência, mas aquilo ali é o que você está transparecendo. E então é aquilo ali que você prefere. Se é aquilo ali que você prefere, imagina ou se ilude, é aquilo que te é dado para você pesquisar e você fica preso. E ao mesmo tempo você é a mercadoria. As bolhas, por exemplo, a homogeneização cultural, olha só. As redes sociais fragmentam a sociedade em tribos digitais, onde ideias são reforçadas, mas raramente contestadas. E quando contesta, o que o cara faz? Ele vai apagando aqueles posts e diz que não tem interesse, porque tem essa abertura, né? A ilusão de pluralidade esconde a homogeneização cultural, ainda que seja homogeneização dentro da bolha,
Mas, de uma certa maneira, mesmo com bolhas que pensam diferente, existe uma homogeneidade de reações e de comandos dessa governança de ideias. Então, a ilusão de pluralidade esconde uma homogeneização cultural, embora existam bilhões de vozes, apenas algumas, geralmente as mais extremadas ou alinhadas aos interesses das grandes corporações, são as que ganham amplificação. É claro que entre as bolhas, as que aproximam a ideologia do mainstream dominante, que é a deles, vai ter mais repercussão, ainda que possam causar problemas. Temas como racismo, por exemplo, são tratados de forma superficial ou performática, é mais para fazer bonito. Campanhas como Black Lives Matter ganham visibilidade, mas muitas vezes são cooptadas por marcas e reduzidas a hashtags, para dizer bonitinho, para dizer que está falando, porque aquilo chama atenção. Mas eu não patrocino aquela ideia. Eu patrocino o meu patrocinador, abro espaço para o patrocinador que vai me pagar. E você, quando faz coro com essa ideia, mercantiliza as suas posições, a sua imagem e empresta o seu trabalho para aquela causa. Que no frigir dos ovos, por mais cara que seja essa causa, socialmente falando, ela foi feita para venda de produto e não para veicular aquela matéria. Ao mesmo tempo, discursos racistas enquanto eco em fóruns fechados, onde se radicaliza sem mediação crítica. E a plataforma não vai lá e tira aquilo do ar, porque aquilo ali, no meio daqueles ali, aquilo vende, né? Chama atenção. A economia da atenção é a governança mundial de ideias. Economicamente, as plataformas funcionam sob a lógica da economia da atenção. Quanto mais tempo o usuário passa nelas, mais lucro gera. Por exemplo, o TikTok, ele fica falando lá, você ganha não sei quantos pontos se você ficar mais 5 minutos assistindo vídeos. Eu nunca me ocupo disso, mas tem gente que vai se ocupar, né? E agora eles começaram a colocar propagandas durante, né? E alguns vídeos são vídeos que é efetivamente propaganda. Bom, então economicamente as plataformas funcionam sob a lógica da economia da atenção. Quanto mais tempo o usuário passar nelas, mais lucros vão gerar. Isso leva à espetacularização da política, à desinformação proposital e à monetização de um conflito. Notícias falsas se espalham 6 vezes mais rápido que as notícias verdadeiras. Olha só, isso foi uma pesquisa do MIT de 2018, porque gera engajamento, e engajamento gera receita. Agora, o que tem na notícia falsa que gera engajamento? É o formato da notícia, né? Só pode ser. Ela é sensacionalista. Nesse cenário, surge uma espécie de governança mundial de ideias, onde um punhado de empresas, o Meta, o Google, o Twitter, o TikTok, decidem quais narrativas deverão ser privilegiadas. Seus algoritmos não são neutros, refletem valores de seus criadores e dos anunciantes que os financiem. Você não vê, por exemplo, um portal de matérias de esquerda ser financiado por bancos ou por lojas de departamentos. Não, porque na cabeça deles as ideias ali dentro colidem com a prática deles. Seus algoritmos não são neutros, refletem valores de seus criadores e dos anunciantes que os financiam. Quando um vídeo sobre protestos é censurado ou um discurso político é impulsionado, não é a vontade do povo que está ali agindo, mas interesses corporativos e geopolíticos. Não vou nem entrar em detalhes, senão o vídeo cai. Caminhos possíveis entre a resistência e a reconstrução. Primeiro, educação midiática. Segundo, regulação democrática. Terceiro, alternativas descentralizadas, ou seja, apoiar redes sociais cooperativas como o Mastodon, que não operam sob a lógica do lucro, né? E o consumo consciente, reduzir o tempo de tela e buscar fontes diversificadas de informação. Isso não é muito fácil não, porque hoje em dia está tudo dentro da internet. E quando você vai para a TV e a rádio costuma ser tão ou mais manipulada que a própria rede. A sociedade precisa então de amalgamar, não em torno de algoritmos, mas de valores humanos como empatia, diversidade, pensamento crítico. Caso contrário, continuaremos presos em redes que, embora digitais, têm consequências bastante reais e profundamente opressoras. Bom, então olha bem, vocês veem que os 3 portais
falaram praticamente a mesma coisa, alguns privilegiando mais algumas ideias e outras ideias. Qual que é a conclusão? A conclusão é que nós temos que tomar consciência e apoiar as regulações das redes. E isso tem que partir dos governantes. E os governantes só vão fazer alguma coisa, os nossos representantes só vão fazer alguma coisa, primeiro se eles forem intimados a fazê-lo. E segundo, quando estiverem fazendo, se forem apoiados. Porque se for apoiado, nenhuma corporação, por mais bilionária que seja, vai se opor a 200 e poucos milhões, a 300 milhões, a 400, a 1 bilhão de pessoas. E essas coisas que pode começar aqui com a regulamentação, já são coisas que estão tentando fazer na Europa e em outros lugares do mundo. Então nós temos que somar esforços, que os representantes de cada país, de cada região no mundo estejam falando nisso, para a gente poder colocar essas ideias no papel, regulando esse pessoal. Por quê? Porque senão o mundo vai à bancarrota, né? Existem muito mais coisas na rede aí do que nós conhecemos. Já fiz um vídeo sobre Surf Web, Deep Web, Dark Web, perigosíssimo, que anda ali no submundo, né? 95% da web é abaixo da superfície, ninguém vê. A Surf Web é 5% ainda, e é esse colosso que está aí condicionante, né? Então, qual que é a nossa alternativa? A nossa alternativa, em primeiro lugar, é tomar consciência, caminhar responsavelmente na rede, não ficar indo atrás desses títulos sensacionalistas. Você nunca ficou sabendo disso porque a indústria fulana não quer que você saiba, mas isso aqui é tiro e queda, resolve o problema. Mentirada danada. Eu estou ficando vacinado, meu tempo de internet está diminuindo. Todo final de semana eles me mandam meu tempo de internet, ele está diminuindo. Por quê? Ou eu estou lendo e produzindo artigo aqui para vocês, né? Ou então eu estou lendo um livro, então eu vejo uma parte de alguns vídeos que são realmente de pessoas sérias. O resto não me interessa. Bom, gente, vou terminar para o vídeo no podcast não ficar muito longo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário se você achar por bem. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam participar e deixar sua opinião. Assine o nosso canal se você for novo por aqui, aperte o sininho para você ser avisado todas as vezes que nós trouxermos vídeos, podcasts novos para o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.